Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 31 de outubro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de a gente começar a meditação, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo, nós vamos ter alguns links de algumas canções para você também tirar um tempo para louvar o Senhor, adorar o Senhor com música e exaltar ao Senhor com cânticos. Também você pode entrar em contato conosco, né, pelas redes sociais, ou ter contato conosco pelas redes sociais, nosso canal no YouTube, a nossa página no Face, a nossa página no Instagram, e também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Nós continuamos então a série Prepare-se para a Batalha, em que nós falamos sobre tomar toda a armadura de Deus, e hoje vamos continuar essa segunda mensagem da série, hoje falando sobre reconheça o inimigo. Reconheça o inimigo com base em Efésios 6, de 10 a 13, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Antes de nós continuarmos, vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale com poder a nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o teu Espírito Santo visite cada um de nós, trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa vida, para que a gente possa ser transformado de acordo com a vontade do Senhor em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos falar sobre o inimigo, então. Vamos falar sobre Satanás e vamos falar sobre reconhecer quem é o nosso inimigo. Para começar, o texto vai partir da onde nós paramos na semana passada. Ele vai falar assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para tomarmos toda a armadura de Deus, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra? A armadura é maior do que nós. Então, para a armadura caber em nós, para tomarmos toda a armadura de Deus em nós, na nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos revestidos do poder dele, fortalecidos no Senhor e fortalecidos, portanto, na força do seu poder. É assim que a gente precisa viver, é assim que a gente vive em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida. É isso que o apóstolo vem tratando ao longo dos outros versículos, né? Então,
fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que eu vivo a minha vida familiar, fortalecidos na força do poder do Senhor, que eu vivo a minha vida na sociedade, fortalecidos na força do poder do Senhor, que eu faço o meu trabalho, fortalecidos na força do poder do Senhor, que eu convivo com a minha vizinhança, fortalecidos no poder do Senhor, que eu desfruto do meu momento de descanso. Todas as coisas precisam ser vividas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E por conta disso, e por causa disso, é muito importante que a gente entenda que é no poder de Deus, fortalecidos na força do Senhor, no poder do Senhor, é que nós também batalhamos contra o nosso inimigo. As hostes do diabo vêm contra nós e nós vivemos ou lutamos ou batalhamos contra as hostes demoníacas na força do poder do Senhor, nunca na força da nossa capacidade, nunca as nossas habilidades, aquilo em que a gente é bom, nunca o nosso estudo, nunca os nossos diplomas, nunca a nossa força, nunca aquilo em que as pessoas admiram quando a gente faz, nunca essas coisas são suficientes para a batalha espiritual. Nunca. É sempre na força do Senhor. E por conta disso, como isso se expressa na batalha espiritual? Quando vestimos, cheios do Espírito Santo, nós vestimos então toda a armadura de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Vista a armadura de Deus. E por que precisamos vestir a armadura de Deus? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E também para ficarmos firmes e resistirmos ao dia mau. E depois de termos vencido tudo, como diz o texto, a gente permanecer inabalável. A armadura de Deus, uma vez que nós nos revestimos da armadura de Deus, o que é que ela promove em nós? Nós ficamos firmes para ciladas do diabo, ficamos firmes para o dia mau. De novo, tomamos a armadura de Deus e aí então nós ficamos firmes para as ciladas do diabo, ficamos firmes para o dia mau. Nós vamos verificar melhor essa questão da armadura, né, de tomar toda a armadura de Deus. Porém, eu já posso dizer que tomar toda a armadura de Deus é se revestir da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus e da oração. É isso que envolve se revestir de toda a armadura de Deus. E o texto é bem claro em dizer toda a armadura de Deus. Posso jogar a fé fora? Não, não pode. Posso jogar a palavra de Deus fora? Não, não pode. E a oração? Posso jogar fora? Não, não pode. Toda a fé é importante. A justiça é fundamental. A verdade é fundamental. A oração é fundamental. A palavra de Deus é fundamental. O evangelho é fundamental. Então, voltando, o que é viver uma vida em que a gente se reveste de toda a armadura de Deus? É uma vida que vive a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Nós vamos falar mais disso ao longo das semanas, mas eu quero que vocês se lembrem disso.
Tomar toda a armadura de Deus envolve viver, de novo, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. E para quê? Novamente, para que a gente resista firme às ciladas do diabo e para que a gente resista firme aos dias maus. Porque quando a gente fala das ciladas do diabo, o diabo é mentiroso desde o princípio e, portanto, o diabo vai mentir para você e vai tentar de maneira muito sutil desviar você da verdade com pequenas mentiras, com meias verdades. E não se engane, meias verdades são mentiras inteiras, como já se diz. O diabo vai tentar minimizar a gravidade do pecado e vai dizer para você assim: imagina, acha, pecadinho pequenininho, não tem nada a ver, todo mundo faz, por que você não vai fazer? O diabo vai colocar medos na sua vida. O diabo vai colocar angústias na sua vida. O diabo vai colocar dúvidas na sua vida. Pequenas dúvidas, pequenos medos. Entendam, essas ciladas, elas não são... Às vezes a gente pensa no agir do diabo como aquilo que a gente vê nesses teleprogramas evangélicos, em que o diabo aparece, em que as pessoas falam no chão e tudo mais. Se você perguntar para mim: Gustavo, você acredita nessas possessões demoníacas? Eu não vou dizer nada a respeito da natureza dessas possessões nos programas de TV. Mas o que eu posso dizer para você é que sim, as possessões demoníacas, elas acontecem e claro, elas fazem muito barulho. E elas são comparadas às baratas, vamos dizer assim. As baratas, elas aparecem e elas fazem muito barulho. Sai aquele pessoal com um chinelo na mão, indo atrás das baratas. Se for voador, então nem se fala. As mulheres gritam, é uma loucura, revira tudo. Mas nem sempre o diabo age dessa forma. A gente não pode achar que o diabo só age por meio de possessões demoníacas. Não é assim que funciona. O diabo age muito mais como um cupim que entra no seu móvel, silenciosamente. E de pouquinho em pouquinho, a cada dia, ele vai corroendo o seu móvel e você não se dá conta disso. E você se dá conta disso muito tempo depois, quando o seu móvel cai. Mas ele não caiu da noite para o dia. Ele caiu depois de muito tempo que o diabo foi trabalhando, que o cupim foi trabalhando. O diabo não corrói a sua vida e não destrói a sua vida e não neutraliza a sua vida de uma hora para outra. Ele vai de pouquinho em pouquinho, comendo pelas beiradas, muito sutilmente. E se a gente não ficar esperto, e essas ciladas elas são muito sutis, quero que você entenda que essas ciladas do diabo, elas não são cheias de neon e luzes e placas dizendo assim: atenção, ciladas do diabo. Não, elas são muito sutis. São mentiras muito sutis. São pensamentos muito sutis para dizer como o pecado não é tão ruim assim. O diabo muitas vezes coloca pequenos medos, pequenas ansiedades, ele se alimenta de pequenas ansiedades que a gente
deixa entrar na nossa vida. Ele se alimenta de algumas angústias daquilo que nós estamos passando, algumas dúvidas, e ele vai fazendo com que isso vá corrompendo a nossa fé. Ele muitas vezes vai atacando a nossa identidade cristã com acusações para desviar o foco da graça de Deus. E ele vai dizendo assim: olha, mas você não disse que você é crente? Mas ó, você caiu de novo nesse pecado, acho que você não merece esse negócio não. Jesus foi tão bom com você, você caiu de novo. Sai desse negócio, para de orar, acha, você nem conseguiu de novo ficar firme, para com esse negócio. E aí a gente vai perdendo as noções da graça de Deus. Entendem? A gente vai orar e aí de repente tem uma mensagem mais interessante que chama a atenção no celular, né? Um filme que chama mais a atenção naquele serviço de streaming e que vai nos chamando a atenção e nos distraindo, e de repente a gente não orou. São determinadas coisas nesse sentido que vão comendo e que vão fazendo com que a nossa vida vai se desviando do caminho de Cristo Jesus. É aos poucos, é aos poucos e aos poucos, até que alguma coisa desaba na nossa vida. Porque nós não cuidamos delas, porque nós deixamos o diabo comer aquela área da nossa vida. Os dias maus, que o texto também vai falar lá no verso 13, né? Para que possam resistir no dia mau. Os dias maus, eles são os dias em que são circunstâncias em que a sua fé vai ser provada, em que são orações que são feitas e elas não são respondidas. Parece que Deus não está te ouvindo. Você vai continuar orando? Será que Deus realmente se importa? Será que não é hora de desistir? Entende? Momentos em que pessoas vão apontar o dedo para você, momentos em que você vai ser zombado, momentos em que você vai perder amizades, momentos em que as pessoas vão questionar o seu estilo de vida, momentos em que, por exemplo, você vai perder dinheiro por se posicionar na sua fé. Imagina que você precisa fazer um pagamento de um tributo, você tem a possibilidade de sonegar, todo mundo vai sonegar no seu grupo de amigos, e você fala assim, cara, mas eu não vou, porque na minha fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz para eu pagar o que é devido. Você vai ficar com menos dinheiro no bolso. Entende? Ou o jovem que vê aquela menina tão bonita na escola, mas que entende e que sabe que não é para se envolver com ela. E aí ela dá mole para ele e fala assim, oi. Mas ele continua sabendo que não é para ele se envolver com ela. E dá aquela dorzinha no coração, sabe? E dá aquele sentimento de perda num primeiro momento, mas é revestido da armadura de Deus que a gente consegue passar por essas situações que exigem permanecer, que exigem a demonstração da nossa fé, que vão exigir de nós dizer, não, mas apesar de tudo eu creio em Cristo Jesus.
apesar de eu perder nesse momento, apesar de eu assumir o prejuízo, apesar de eu ser zombado, apesar de eu perder amizades, apesar de eu perder dinheiro, apesar de eu ter que me posicionar e ser, sei lá como diz a palavra da moda, né, cancelado por conta disso, eu, eu vou me posicionar conforme a minha fé. Como é que a gente faz isso? Só se revestindo da armadura de Deus. Só assim a gente pode fazer isso. Entende? Além disso, a gente precisa entender, já que a gente precisa reconhecer nisso tudo quem o nosso inimigo, a gente precisa saber quem não é o inimigo. E para isso o verso 12 é ótimo, porque vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta, enquanto discípulo de Jesus, a sua batalha não é contra o seu vizinho chato, o seu colega que te persegue. A sua luta não é contra o seu governante. A sua luta não é contra o seu chefe. A sua luta não é contra as pessoas que te perseguem. Eu falei agora de pessoas que às vezes zombam de você, as pessoas que apertam você porque não compartilham da mesma fé, mas a luta não é, a sua luta não é contra elas. Por esses tempos, por exemplo, a gente viu o Afeganistão ser tomado novamente pelo Talibã. Mas, por exemplo, enquanto visão missionária, a nossa luta também não é contra o Talibã. Entende? São homens que estão ali e que a nossa luta, em termos espirituais, enquanto batalha espiritual, não é com eles. Eles são alvo da nossa oração. A nossa luta não é contra eles. Alguns séculos atrás, a igreja cristã fez guerras contra muçulmanos, aquilo que nós chamamos de as cruzadas, mas não foi isso que a Bíblia mandou a gente fazer, porque a nossa luta não era contra os muçulmanos. Entende? Então, a nossa luta não são contra pessoas. E a gente perde tempo lutando contra pessoas, muitas vezes, dentro das igrejas. Dentro da igreja, a gente fica magoado com o irmão e ele passa a ser nosso inimigo. A gente fica magoado com o pastor da igreja, ele passa a ser nosso inimigo. E a gente luta contra eles. E eu quero que vocês entendam que enquanto a gente perde tempo lutando contra pessoas, lutando contra incrédulos, lutando contra colegas de trabalho, lutando contra chefe, lutando contra vizinho, lutando contra serviço de streaming, vamos boicotar. Lutando contra lanchonete, vamos boicotar. Lutando contra o pastor, lutando contra o irmão em Cristo. O diabo está rindo de nós. A gente precisa posicionar a nossa fé? Sim, a gente precisa. Mas a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Antes de dizer assim, eu vou me posicionar minha fé pura e simplesmente, qual que é o caminho? O caminho é, eu me revisto da armadura de Deus para resistir ao dia mau. Eu acabei de falar de posicionar a minha fé, né? Portanto, eu me revisto do dia mau, voltando, eu me revisto da armadura de Deus para resistir ao dia mau. Logo, o posicionamento da minha fé, e você pode boicotar o que você quiser nesse sentido, ele precisa ser uma consequência de eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e eu estou
revestido do poder de Deus, logo também estou revestido de toda a armadura de Deus, e isso me dá base para todo o resto. Se você está na carne, se você está no pecado, e aí você fica gritando, vou boicotar. Você vai boicotar o quê? Você está na carne, você está no pecado, você escolhe o que você quer obedecer da Bíblia. Não adianta, entende? Então, existe todo um pano de fundo aqui. Porque a batalha não são pessoas. A batalha é com outro inimigo. Então não batalhe com o seu pastor, não batalhe com o seu irmão em Cristo, não batalhe com o seu vizinho, não batalhe com o seu chefe, não batalhe. Quais são as armas para isso? As mesmas de sempre. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus, a oração. Seu chefe é um problema? Ora por ele. Seu vizinho é um problema? Ora por ele. O Brasil precisa mudar. O evangelho é que vai mudar o Brasil. Entende? São essas coisas que a gente precisa parar para pensar. Mas o inimigo não são as pessoas. Eu entendo que muitas vezes a gente não se dá bem com algumas pessoas. E eu entendo que algumas pessoas são complicadas e de repente a gente chega perto de algumas pessoas e fala assim, fulano está aqui. Eu entendo que algumas pessoas elas são difíceis de ser amadas, mas elas não são o inimigo. Elas continuam não sendo o inimigo. Você não pode travar uma batalha contra elas, porque Deus nunca nos orientou a batalhar contra as pessoas. Entende? Então quem é o inimigo? Então a nossa luta é contra os principados e as potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, e tudo isso se resume em o diabo e seus anjos. Os principados aqui são justamente os príncipes demoníacos, os arquidemônios, vamos dizer assim. Se a gente tem os arcanjos, né? Vamos criar aqui um nome, os arquidemônios, os demônios com mais autoridade. As potestades também, demônios com muito poder. Dominadores deste mundo tenebroso são demônios com muito poder, voltados para influenciar a mente e os corações das pessoas neste mundo. As pessoas pensam o que pensam, as modas, as filosofias, os jeitos de se comportar são influenciados por esses dominadores. Eu não estou dizendo que as pessoas são isentas, elas não são, elas são culpadas. Mas existe uma influência demoníaca. E a gente muitas vezes fala na cabeça de algumas pessoas e parece que não entra. Por isso que muito da nossa batalha é oração, porque oração é um tratar com Deus, o Deus que muda corações, o Deus que afasta esses dominadores. Entende? A nossa luta é contra essas forças espirituais do mal. Todo e qualquer demônio que trata e executa toda a parte maligna nesse mundo. Então, a nossa luta é contra esses.
E eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero que você chegue ao ponto de ficar olhando todo canto. Eu tinha um conhecido que olhava cada rótulo para ver se tinha um símbolo, um símbolo ali oculto, né? Para ver se o demônio estava ali. Não, eu não quero que você faça isso, por favor. Mas a gente precisa entender que existem hostes demoníacas, exércitos demoníacos agindo neste mundo. E como é que nós vamos lutar com isso? Como é que nós vamos lutar contra essas hostes? Nós vamos lutar vivendo a verdade, vivendo a justiça, vivendo o evangelho, vivendo a fé, vivendo a salvação, vivendo a palavra de Deus e vivendo a oração. É assim. É assim que a gente luta contra esse inimigo. É assim que a gente luta contra esse inimigo. Não tem outro jeito, tá bom? Não tem outro jeito. É assim que a gente luta contra esse inimigo. E aí eu quero perguntar para você, como é que você tem lidado com essa realidade espiritual? Essa realidade espiritual, ela é, como eu disse, uma realidade, né? Ela é uma realidade. Os demônios estão entre nós. Os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Eles estão aí e eles estão colocando ciladas na nossa vida e promovendo situações para os dias maus. Você está alheio a isso? Uma grande armadilha do diabo é achar que não existe nada disso. É você ignorar isso daí. Porque se você acha, você vive como se isso não existisse, fica mais fácil, né, de cair nas armadilhas. Né? É muito mais fácil você cair num buraco quando você ignora que existe buraco, não é? Enfim, para o diabo é vantagem. Então, você pode, nesse sentido, tá ignorando as realidades espirituais. Óbvio que você precisa ficar esperto com relação a essas realidades espirituais sem ficar paranoico, ficar olhando, porque existe um Deus que cuida, que protege. Por isso nós precisamos nos revestir da força do poder do Senhor e de toda a sua armadura. Mas você entende e está ciente de que essa realidade espiritual existe? Outra coisa, você vive a realidade da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. De novo, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Você vive isso? É necessário viver. E eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, porque os demônios não dão descanso e eles vêm com ciladas e eles promovem dias maus. Eles se alimentam muitas vezes dos dias maus que já acontecem mesmo, porque faz parte da vida. Mas, Senhor, o que nós queremos é nos revestir da força do seu poder. E nos revestindo da força do seu poder, tomar toda a armadura que vem de ti. Nós queremos, Senhor Deus, sermos revestidos de toda a verdade. Nós queremos viver a tua justiça, nós queremos viver o teu evangelho, nós queremos viver a fé. Nós queremos, Senhor Deus, viver a salvação e a plenitude da nossa identidade em Cristo. Nós queremos viver, Senhor Deus, para manejar bem a tua palavra, a palavra da verdade, a espada do Espírito. Nós queremos ser homens e mulheres de oração, Senhor Deus. Pai amado, transforma-nos nesse sentido, Senhor. Transforma-nos.
no nome santo do Senhor Jesus, é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos encerrando, mas o que eu posso dizer para vocês é que a partir da semana que vem, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar também, nós vamos começar a tratar cada elemento, então, desta armadura. Tá ok? Estamos encerrando, a semana está começando, né? E por isso vão para ser bênção nesse mundo ao redor, esse mundo tenebroso, mas que vocês sejam luz nesse mundo tenebroso, sempre, sempre revestidos do poder de Deus e tendo vestido toda a armadura de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.